Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui no EdTalks. Na conversa de hoje, que tem o apoio da produtora Play It Again, nós vamos falar com uma pessoa muito especial. Vamos falar com o Rafael Zig, ele que é da Century. Rafael, me conta um pouquinho da tua história e desse momento que você está vivendo. Você veio da publicidade, né? Sim, eu comecei em agências de Florianópolis, né, na verdade. Olha só, pô, terrinha boa, hein? É, terra boa. É bom de viver. Mas o mercado de publicidade, ele é muito mais consolidado em São Paulo, né? Então, não tinha outra saída se eu quisesse crescer na carreira, etc., se eu não viesse para cá. Então, eu comecei como diretor de arte júnior, né, estagiário e tal, em agências de comunicação locais. E vim para São Paulo depois que eu comecei a estudar um pouco do mercado digital já na minha faculdade, né? Então eu estava prestes a me formar, tinha que fazer um TCC, elegi o assunto marketing viral na época para falar sobre. Genial. E tinham algumas campanhas surgindo com esse propósito, né? De tentar gerar notícia através de iniciativas publicitárias. E eu fiz um blog chamado simviral.com para começar a recolher conteúdos nesse sentido, para estudar os cases e tudo mais. Então, uma iniciativa muito focada, primeiramente, mais como estudo, mas que acabou me gerando um network muito interessante nesse mercado de digital, porque as agências começaram a conhecer o blog e tudo mais, e queriam muito ser também... virar post no blog, né? Claro. Então a gente acabou fazendo um relacionamento com um universo bem grande, e eu comecei a vir para São Paulo muito para participar de eventos de marketing digital, de blogs e tudo mais, né? Então Blog Camp, Campus Party e tudo mais, foi quando eu comecei a me aproximar desse universo de São Paulo, assim. Então quando eu terminei a faculdade, eu estava com duas propostas na mesa, assim. A primeira era, eu estava como diretor de arte júnior numa agência, e uma agência digital de Florianópolis me ofereceu o cargo de analista de redes sociais. Aí a outra era para o mesmo cargo, só que em São Paulo, numa agência já tendo grandes contas, etc. Eu optei por primeiro aprender a profissão, né? Tipo, ao invés de me jogar e tentar, né, com grandes contas, né? E etc. Vou correr conhecimento é bom, né? Vou primeiro adquirir conhecimento. Então, foi muito importante essa estada nessa agência de marketing digital de Floripa, que é a Talk. Eu pude aprender a profissão, aprender o ofício. E lá eu fiz muitos projetos até em que eu mesmo tomava iniciativa de fazer. Então, tinha um cliente local, que era o voluntariosonline.org, que era um portal de voluntariado online que estava precisando chamar gente para participar, né? Ter mais pessoas lá se inscrevendo nas vagas que tinham abertas. E, na época, com esse relacionamento que eu criei com blogueiros e tudo mais, eu tive a ideia de, vou mobilizar esses blogueiros para ser voluntário por um dia, né? Como a gente consegue mobilizar os blogs, E aí, e utilizando o próprio blog mesmo, né, para isso. Então, a gente ajudou, foram 500 blogs participantes e mais de 1.200 posts gerados para ajudar as pessoas que estavam chegando na internet. Então, nessa inclusão digital das pessoas, porque tu chegava na internet e não sabia direito o que era vírus, o que não era, como criar um blog, como criar um documento no Word, sei lá. Então, coisas básicas desse tipo, até como criar um blog, né? E a área de redes sociais não é como é hoje, né? Hoje tem muito bem separado, porque tem uma área de BI, que faz análise de dados, social listening, etc., e outra área mais dedicada ao conteúdo, né? E na época que eu cheguei lá redes sociais, você faz social listening, você avalia resultado de post, você faz pós-mortem de campanha, você também faz o conteúdo e, obviamente, o que eu mais gostava de fazer, que era criar essa presença digital das marcas, né? Então a gente criou do zero contas no Twitter, contando o Twitter do Doritos, a gente foi lá e criou naquela época, né? Twitter da... Que bom, página de Facebook de várias marcas da Unilever. Então a gente começou do zero essa presença digital das marcas, mas sempre com uma preocupação muito grande de como criar essa presença de uma forma que não fosse a um mundo paralelo do que tinha a comunicação delas no universo de TV. Tem que dar uma continuidade, né? Tem que ter uma
né, referência de marca, né, de Exato. abordagem, de texto. Né? Exato, exatamente. Criar esse tom de voz que fosse, que permeasse toda a comunicação. Só que, na época, como era uma coisa muito ainda... a Cubo era contratada mais para gerir essas contas digitais, eu sentia falta um pouco desse todo, de como eu conseguia entrar um pouco mais nessa cadeia completa. E comecei a me movimentar nesse sentido. E aí, o Wunderman, na época, me ofereceu uma vaga mais focada em como eu poderia gerir não só a presença digital, mas entrar um pouco na parte de planejamento de marca, etc., que eles tinham. Fui para lá, mas acabei ficando 3 meses muito rapidamente, porque aí a África veio me procurar para... Cara, a gente quer uma pessoa mais com perfil, com o seu perfil, para poder criar um pouco mais dessa integração, né? Porque a gente dividia muito, né? O chamado online com o offline, Isso, né? Hoje já está integrado, ou mais ainda é integrado, né? Mas Sim, no passado, me lembro, era bem dividido, né? E é engraçado que eu sempre tive muita desconforto com isso, porque para mim não fazia sentido essa divisão de on e off, etc. Então, quando a África chamou e eu, é muito claro que uma agência, as agências que eram off, né, que detinham a maior parte da verba, elas tinham uma possibilidade enorme de fazer essa integração, né? Muito mais fácil do que tentar a partir do... né? Tinha todo um conhecimento, né? Conhecimento de marca. Talvez tivesse um problema de dar muito trabalho, né? É diferente, o online você trabalha 24 horas, 7 dias por semana, né? Exato. Diferente de você fazer um filme e deixar veiculando 1 ano, né? Exatamente. É trabalhoso, né? Exato. E foi curioso porque na África eu cheguei por uma área que tinha sido recém-criada, que era uma área de marketing esportivo. Que ótimo. Que eles criaram essa área muito por conta da Copa do Mundo, que o Ronaldo até estava criando a agência dele. Eu acho que tinha participação grande do Itaú como patrocinador, né? O Guaraná Antártica na DM9, aí tinha também a Brahma, né? Que é patrocinadora também. Então, tinha tudo a ver mesmo. Exato, e a Vivo também, né? Patrocinadora das seleções. Então, tinham 3 grandes patrocinadores, eles não queriam, obviamente, perder espaço por conta do marketing esportivo, de perder esse espaço. Então, vamos criar uma área aqui dentro, porque a gente já detém todo o conhecimento de marca, já faz toda a comunicação, não faz sentido perder a parte de marketing esportivo por conta disso. Então trouxeram o Felipe Soalheiro para liderar essa área, o Felipe Soalheiro foi quem me levou para lá, e lá eu conheci o Eco Moliterno, né, que aí que falava muito a mesma língua que eu por conta de também nascer, né, do universo digital, etc., e tá fazendo esse shift na África, né, através de Procter, né, que foi a primeira grande conta digital da África, mas que depois contaminou todos os outros clientes, né? Que viram que, vocês estão fazendo tão bem digital para Procter, a gente quer também. Itaú também quer. E só por curiosidade, você estava me contando dessa história da África, me lembro bem, uma vez quando o Nizam vendeu a primeira venda da DM9, ele não podia ir para outra agência. Aí me ligou para pedir para eu almoçar com ele, colega meu de muitos anos. Sim. Ele falou para mim, Toninho, o que você acha da internet? Eu acho bom pra caramba, presido até o IAB, que é a entidade de internet. Eu falei, não, porque eu tô com uma proposta de ser presidente do IG. E, de fato, ele foi mesmo. Ele ficou 2 anos no IG, onde ele se incorporou muito nessa parte digital, né? Total, isso foi importantíssimo, né? Para ele ter essa visão até de, cara, preciso de uma pessoa aqui cuidando do digital, mas muito com esse olhar de mais do que cuidar do digital, fazer esse shift pro todo, né? Como que eu consigo integrar essas duas coisas? Isso. Agora me conta como que na Century Interactive, né, você atua, né, com os clientes, prestando serviço ao mercado, de que maneira você está participando? Eu, nessa trajetória da África, eu acabei então migrando dessa área de marketing esportivo para depois ser um criativo, fazendo uma dupla com um diretor de arte. E eu sempre busquei projetos que fossem além do meio que fosse veiculado. Então, a gente fez projetos como transformar o Atim Espirro numa dupla de palhaço, uma dupla de rappers, né? Então, a dupla dos anos 80 voltou como uma dupla de rappers e estava ali combatendo a gripe e tudo mais. É difícil fazer isso, porque você entra quase que no storytelling, né? Exatamente. Não é nem um anúncio, às vezes, é uma historinha que você vai contando. É um clipe, né? A gente lançou um clipe deles. O primeiro clipe da carreira deles foi lançado pela Vic, né? Então, super interessante, contando essa história
o inverno voltou, o Latim e Espirro voltaram, cuide-se com Viking. Então tem todo um storytelling super interessante que vai além do meio, né? Então virou notinha na Mônica Bergamo dessa volta, a revista Rolling Stones, e todo o meio musical cobriu essa notícia. Tanto até que no lançamento da campanha eles foram chamados para cantar a música da campanha no Ratinho. O Ratinho passou clipe na TV e tudo mais. Esticou, então, fez um rabo comprido, como fala, né? Exatamente. Ficou um trabalho bem feito. E o que é legal é que as pessoas compartilham, né, essas ideias, né? Exato. Às vezes não é nem você, né? Vai organicamente sendo publicado, né? Exatamente. Porque é legal, é curioso, é engraçado, né? E como eu tinha esse foco em criar mais do que campanhas, criar projetos, então, Brahma Seleção Especial, a gente convenceu o cliente a fazer uma cerveja com cevada plantada na Granja Comari, sabe? A gente fez agora, recentemente... Eu lembro dessa, bem legal. A gente fez recentemente o Kids Book Collection, né? A coleção Kids Book Tal Criança. Então, uma série de livros feita para ler direto no celular, né? Que até acabou depois ganhando Cane, etc., mas que nasceu para resolver quase que um problema de comunicação, não, mas um problema de marca do cliente. De como eu consigo sair do mês de outubro, só que é onde distribuíam livros físicos, e consigo dar uma vazão para o projeto Tal Criança ao longo do ano inteiro. Então, a gente trouxe para o celular, mas ao invés de um PDF para você imprimir, lê direto no celular, com uma interação mais imersiva e tudo mais, para ler para sua criança. E aí, por conta disso, é que o Eco me convidou para, quando tomou a decisão de ir para a Accenture, logo veio falar comigo e disse, estou indo para a Accenture, e lá na Accenture a gente vai ter muito esse desafio de fazer mais do que campanhas, projetos, né? Sim. Como claro, a gente como o mercado cria, está pedindo, né? Exato. E muito importante também que como a gente faz essa experiência do consumidor ser interessante, não só com campanhas de comunicação, mas a partir do produto também. Então, quando você conecta essas duas coisas, se torna muito poderoso, né? A experiência que você tem com o serviço que você está consumindo e uma experiência de marca através de projetos, etc. e tal, quando você une essas duas coisas, acaba sendo muito poderoso para a marca, né? Porque a gente acredita muito que o modo de construir marca mudou, né? Sim. Se antes a gente conseguia construir marca totalmente focado numa campanha de comunicação, como o Bombril, acho que é o exemplo mais claro, assim, uma palha de aço se tornar desejável, né, através de uma campanha de comunicação, é incrível, né, o quanto a comunicação consegue mexer esse ponteiro. Mas daí tu vê um movimento de startups nascendo sem nenhuma preocupação com marca inicialmente, meramente focado em fazer o melhor serviço possível para que a pessoa utilize, torne aquela experiência tão interessante ao ponto de querer dividir com os amigos e dizer, puta, ao invés de pegar um táxi, eu peguei um Uber esses dias e foi uma experiência super incrível. Pedi direto no celular e foi. A gente não escolheu, por exemplo, utilizar o Waze, utilizar o Google Maps ou utilizar serviços de comunicação como WhatsApp, Instagram, através da propaganda. A gente não foi convencido pela propaganda, a gente foi convencido pelo próprio serviço. Verdade mesmo. Então, acho que esse é o maior ponto que a Accenture Interactive, como empresa, acredita e se diferencia na entrega, que é se preocupar desde a concepção do produto ao posicionamento e, por fim, uma comunicação. Então, a comunicação e o posicionamento de marca, etc., passa a ser parte de uma entrega muito maior, né? Passa a ser parte de uma experiência da marca com o consumidor. E a estrutura é diferenciada? É uma estrutura maior, com uma análise de dados? Como é que vocês trabalham nisso? A Accenture se beneficia muito dessa estrutura gigantesca que tem. Ele tem 40 mil pessoas no Brasil. Né? Um monstro de empresa, né? Exato. E a Accenture já está presente nos principais clientes que você imaginar, né? Tipo, do universo tanto de bancário... já tem um histórico, né? Já tem um histórico, exatamente, de relacionamento. Empresa, né? Facilita pra caramba, porque você está dizendo, e é uma grande verdade, Rafael, que no passado a gente trabalhava a Warners da marca. Exato. Né? Fazia lá o share of mind e deixava para que tudo acontecesse como talvez devesse acontecer. Exato. Mas com esse mundo complexo de hoje, né, às vezes você perde no ponto de venda. Se você não trabalhou bem uma relação, né, o share of mind não valeu nada. Todo o custo que você colocou
uma propaganda, eventualmente não Exato. tão elaborada, né? Ela perde o valor. E se você consegue esse share of mind, mas no momento da experiência do consumidor com o teu produto, ele tem uma má experiência, ele tem as redes sociais para reverberar essa má experiência. E isso acaba diz a lenda que o cara que faz um negativo, ele engaja 10, né? Exato. Então positivo quase que não engaja ninguém. Exatamente. Porque é um drama, né? Essa coisa. Mas é legal, eu acho que esse trabalho que você está fazendo é realmente especial num momento especial, né? Onde a gente está percebendo uma mudança estratégica. Onde vale mesmo é o consumidor, né? Total. A pessoa que tem a relevância, né? Eu acho que o consumidor sempre foi o foco das agências, dos clientes, etc. Mas está caindo uma ficha que o modo de ele interagir com as marcas está mudando bastante, sabe? É diferente ele só ver um conteúdo legal e isso já é o suficiente para ele formar uma imagem de marca e isso fazer ele consumir o produto. Hoje ele está muito mais focado em como, o que aquele produto está entregando além do que ele precisa. Então, esse produto, por exemplo, começa a questionar, volume de açúcar nos produtos, começa a ter outras necessidades que você tem que ir se adaptando. Não adianta só agora achar que, meu produto sempre foi bom e ele vai continuar sendo bom, o problema é só a comunicação, né? Então, eu tenho que entender a melhor maneira de adaptar meu produto ou serviço para que ele tenha a experiência mais incrível possível e isso naturalmente vai engajar toda uma rede de amigos em torno dessa pessoa, de contatos, etc. E vai fazer uma imagem de marca mais completa para essa pessoa, né? É verdade. E também tem o aspecto da distribuição do conteúdo, como você mesmo falou, pelo mobile, né, que no passado você não tinha essa opção tão presente, né, tão constante. Né? Hoje, se não me engano, os números são de 70% do acesso à internet é via smartphone, né? E em todas as classes sociais. Né? Exato. E quando você traz o aparelho, né, o smartphone, etc., o universo mobile tem tudo ali dentro, né? Você tem interações com N diferentes aplicativos que não tem mais como você parar, por exemplo, não tem como você não comparar a experiência que você tem no aplicativo de banco, onde você está fazendo transações financeiras, com o aplicativo que você está usando para pedir comida. Sim. Então, se eu estou tendo uma experiência incrível em pedir comida pelo aplicativo, eu quero ter essa mesma experiência com banco, com mapa ou com qualquer outro produto. E aí é que vem essa preocupação da Accenture em ter essa experiência completa para o cliente, end-to-end. Como eu entrego esse serviço de uma forma incrível e consigo, na concepção desse serviço, já criar um posicionamento que faça sentido, uma campanha de comunicação que vá comunicar lá no final o que precisa. Ou seja, como eu entrego isso de forma integrada. Eu acho que mudou um pouco essa coisa de integrado era ser on e off, né? Tipo, on e off. Quanto com apoio. Um senta aqui, outro senta ali, não se conversam. Né? Agora, integrado para Accenture Interactive é experiência e marca. Como que eu integro experiência e marca numa coisa só? Agora é um universo em transformação, né? E globalizado, né? Sim. Então você começa a pensar em Netflix, em Amazon, né? Entre outras companhias que também atuam em setores estratégicos de comércio, de entretenimento, mas é uma operação global, né? Não é uma operação local porque usa da estrutura da internet para chegar. Exato. Né? Usa de toda essa banda, né? E isso realmente deve estimular novos negócios, novos projetos, né? Total. Eu acho que até falando dessa presença global, tem uma coisa interessante também como a Accenture, que é, de fato, essa presença global que ela tem, né? Então, a gente tem muito benchmark externo, de tipo, sei lá, a gente quer ressignificar uma experiência com determinado produto bancário aqui no Brasil, a gente tem um banco de cases aí que já aconteceram fora, que a gente tem acesso para identificar o que foi feito, né? Pela Accenture nesse sentido, com algum banco da Inglaterra, ou sei lá, um banco na Austrália, que é o exemplo. Imagina, que loucura. Falando nisso, daí os bancos, outro dia tive uma surpresa enorme, os bancos adotando o blockchain. Né? Então, a experiência de você trabalhar o Bitcoin, não que você não saiba quem é o dono. Não, você sabe que é o banco e o banco tem o nome. Né? São coisas que realmente é difícil de você compreender se não fosse um processo global, né? Ou seja, você tem experiência. Assim como inteligência artificial, né? Que é uma
utilização de dados de tal forma que te facilita decisões, né? Que no passado você também não tinha, né? Exato. E quando você une essas novas tecnologias, né, com essa experiência que a gente quer ter para essas pessoas, acho que ele só soma nisso, né? Sem dúvida. Então, tu quer fazer uma experiência nova, tu tem ferramentas para que isso aconteça. Então, acho que todas essas novas tecnologias como blockchain, inteligência artificial e realidade aumentada, etc., eles acabam compondo nessa experiência. Não é né? isolado. Concordo Exato. com você, Rafael. Essa que é o grande truque, né? Sim. É um negócio amplo. E outro dia eu tive uma experiência boa, nós vamos estrear no Ed News em breve, mas é um chatbot. Ou seja, você conversa com uma máquina, Sim. mas tem toda uma pegada divertida, tem toda uma experiência já inserida, né, para que a tua pergunta tenha uma resposta adequada, né, com jeito. Mas é interessante você ter essa experiência com equipamentos, com robótica, né? Usando o papel de um ser humano, né? Ou seja, é um negócio bem complexo, né? É bem complexo, porque para simular essa conversa de uma maneira super leve, como é uma conversa entre pessoas, é super complicado. Mas eu acho que a tecnologia vai cada vez mais se adaptar e crescer para que seja tão natural falar com um robô quanto falar com uma pessoa. Porque talvez tenha que ter que a gente chama hoje de persona, né? Mas um avatar, né? Que seja engraçado, que te permita, né? A te levar uma conversa à frente, de forma também a não te frustrar, né? É evidente que eu acho que tem uma hora que talvez o ser humano tenha que interferir mesmo, dependendo da situação. Mas é interessante como você ganha tempo, né? Ganha experiência, né? Porque fazendo um chatbot você vai também adquirindo dados, né? Sim. E toda a conversa que acontece também retroalimenta para que você tenha respostas adequadas. Ou seja, às vezes o consumidor só participava mesmo na compra, né? Agora ele participa de todo o processo, né? Está envolvido em todo o processo. É uma cadeia, como você falou, diferente, né? Até a Accenture tem o Accenture Garage, que ela fica exatamente focada em fazer como utilizar novas tecnologias para gerar protótipos, né? Porque muitas vezes o cliente ainda tem um receio de, puta, tá legal, entendo que é importante, mas o que isso me traz de fato? Então, é quase que um laboratório mesmo, uma garagem, né, mesmo, onde eles ficam criando coisas, puta, desde um robô que serve café para você, até novas formas de chatbot, tem algumas experiências nesse sentido também, para levar para o cliente já algo pronto, assim, ó, fizemos isso, é assim que funciona, podemos ir adiante ou não, o que você acha, e por aí vai. Então a gente tem trabalhado muito em parceria com eles também, para alguns briefings que a gente vê essa oportunidade de envolver novas tecnologias, mais do que a gente tentar fazer e tentar a gente aprender do zero, a gente já tem dentro de casa esse conhecimento. Então a gente conecta diferentes partes da Accenture. Você deve ouvir a queixa de várias empresas que estão em busca de soluções, não estão encontrando, e você passa a desenvolver a solução, né? Exatamente. Até por conhecer, né? Saber da... Mas você estava falando, eu estava imaginando como é engraçado essa garagem, né? Ou seja, é muito além do marketing, né? Total. É muito além da comunicação, uma coisa absolutamente fantástica, né? E é até engraçado porque quando você está dentro da Accenture, fica mais claro essas diferenças que o pessoal fala, mas qual que é a diferença para agência, etc. Pô, é um outro bicho, né? E o foco é muito nessa experiência. Então, quando você foca nessa experiência, você tem que ter outras capabilities, né? Tipo, outras capacidades, outras características dentro da empresa que ajudam a construir essa experiência. Então, ter uma Accenture Garage da vida, ter pessoas, por exemplo, focadas nas verticais, né? Então, você tem pessoas que entendem muito do universo bancário, né? Os caras mais inteligentes aí dentro do universo, até pessoas que eram clientes e que foram para a Accenture. A gente tem as verticais de consumer goods, a gente tem public services, tu tem pessoas especializadas em cada uma dessas áreas, que é impossível uma agência conseguir ter isso tudo dentro de uma única estrutura. Então, a Accenture está, até o Brian Whipple, que ele é o CEO global da Accenture Interactive, ele falou, cara, é super importante para a gente investir agora em marketing, porque é uma coisa que o cliente começou a demandar. Então é mais do que tentar entrar no universo das agências, mas sem dúvida, a gente criar essa capability para
agregar no que a gente já está entregando para o cliente. Então, é quase que Eu acho que essa demanda já é existente, né? Exato. E eu acho que essa é uma grande lição para todos nós, né? Acompanharmos o trabalho de vocês e de outras empresas que estão desenvolvendo projetos nesse sentido, para que haja um ganho específico, né? Sim. Onde a gente consiga mensurar resultados, porque no passado a gente não era muito focado em ROI, você não tinha o controle efetivo de que quanto aquilo cresceu em vendas, né? Claro que você sabia que crescia se fosse bem feito, né? Mas agora com essas tantas atividades, né, tantos processos, fica mais fácil explicar para onde está indo, né? Não, e é quase que pré-requisito para a Interactive isso, porque muitos acordos da Interactive são value deal, né? Então é baseado no quanto você ganhar, né? Então o foco da Accenture é de fato fazer o negócio do cliente andar, né? Mas com uma preocupação muito grande no consumidor, né? Então essa pessoa que está tendo essa experiência com o produto é o mais importante no ponto final. E se essa pessoa estiver adquirindo seu produto e você tiver sucesso, a gente vai ter sucesso também. E a gente tem que ter formas de mensurar esse sucesso, né? Sim, formas confiáveis, formas legais de mexer o ponteiro aqui. Né? Comprovar que aquilo está evoluindo direito, né? Exatamente. E aí é onde... É música para os ouvidos dos clientes, né? Ouvidos, verdade, beleza, está comprometido com o meu sucesso, vamos junto, né? Música para os ouvidos, acho que você matou a charada. E queria te agradecer, Rafael, pelo bate-papo. Obrigado. Agradecer o pessoal que tem acompanhado a gente, agradecer a Play It Again, que é uma produtora de áudio também, música. Legal. E falando em música, eu queria te fazer uma pergunta, fora de ordem. Zig play guitar? Cara, eu não toco guitarra, eu toco bateria. Pô, mas com esse nome você tinha que tocar guitarra. O David Bowie deve saber Exatamente. disso. Obrigado, viu? Obrigado, você. Obrigado aí também pelo convite. Vamos acompanhar o teu trabalho e vamos acompanhar aqui pelo Ednews também. Legal. Que bom. Obrigado. Valeu, aí você. Obrigado, pessoal da Ednews. Até o próximo bate-papo. Valeu.